Educação e valores é o tema da entrevista de hoje. Não deixe de assistir. Olá, é um prazer estarmos juntos novamente e você nos acompanhando na entrevista de hoje, que recebemos aqui no nosso estúdio Alcina Brasileiro. Ela é educadora, professora, portanto. Alcina, obrigado pela tua presença. O tema é educação em valores. Alcina, o que é que a codificação espírita, o que é que o codificador Allan Kardec trouxe, inserindo no Livro dos Espíritos, acerca da educação das criaturas? Bem, Daniel, obrigada pela oportunidade. Prazer tê-la aqui. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na parte terceira, a questão das leis morais, né? Certo. Então, há na pergunta 917 um questionamento acerca do egoísmo. E Allan Kardec, acrescentando, né, a resposta de Fénelon, ele nos traz um importante apontamento sobre a educação, que se deve combater pela raiz o egoísmo. E isso só pode ser feito através da educação. Essa educação, como no dizer dele, né, ele nos traz pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Ou seja, aquela que vai moldar os caracteres que nos levam à perfeição. Pois é. A pedagogia, a proposta pedagógica, o chamado currículo brasileiro, de alguma forma contempla essa questão, porque nós estamos falando de desenvolvimento de virtudes, de valores, e vemos que hoje os vícios na sociedade, eles são muito marcantes, né? Como é que a proposta pedagógica do ensino brasileiro contempla essa perspectiva de educar para valores ou para evitar viciações? Como é que a gente trabalha essa questão, assim, no âmbito das escolas? Isso é um desafio, né? É um desafio e é uma preocupação em nível nacional, Daniel. A Lei de Diretrizes e Bases, há preocupação. A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, né, ela prevê isso, educação voltada para valores. Então, as escolas devem se preocupar e incluir em seus currículos não só os ditos temas transversais, né? Mas contemplar cada disciplina, cada professor ter essa preparação para lidar, né, com tudo que está acontecendo na sociedade. Então, não só combater os vícios, como reforçar as condutas morais adequadas, né? Nós não vamos usar propriamente a palavra moral, né? Certo. Mas a palavra valores é que está em voga, né? Porque essa questão, ela não está inserida no contexto teológico, é num contexto Exatamente. social, educativo mesmo. Exatamente. Né? Uhum. Então, todas as escolas devem se adequar a essa perspectiva, né? Não é uma questão de escolha, é uma questão de realmente corresponder ao que o MEC preconiza como educação ideal voltada para a cidadania. Ela não se faz pura e simplesmente com conteúdos disciplinares, mas também, né, com os conteúdos, vamos dizer, atitudinais, né, voltados para valores. Vemos que a mídia hoje tem trazido, quase que bombardeado os lares brasileiros com questões, digamos assim, que refletem a ausência de valor na própria sociedade, né? Como é que a escola, ela se posiciona nesse campo? Porque nos parece assim que a mídia, ela é muito mais, aspas, instrutiva, essa é uma expressão minha, não estou fazendo uma afirmação, e a escola, ela tem dificuldades de trabalhar nos mesmos níveis de atuação junto aos educandos. Como é que se vence esse desafio, Alcina? Porque a mídia é muito forte muito hoje, forte. né? É uma competência bastante, é uma concorrência, vamos dizer assim, né, bastante desigual, né? Ela é bastante injusta. Mas a escola tem também que se posicionar com relação
as mídias que estão aí, que tá né? acontecendo. Inclusive fazer uso delas também, né? Principalmente quando se fala em tecnologia, Certo. né? Nós temos que nos adequar ao que os alunos gostam, né? E fazer uma contrapartida. Mas nós não temos nas escolas equipamentos para isso ainda, né? Estamos bem despreparados, né, Daniel, para lidar com tudo isso. Mas a postura reflexiva do professor em sala de aula é uma resposta a isso. Então, devemos nos preocupar na formação continuada dos professores, né? Dos educadores em geral. A escola tem que colocar tudo isso em debate e tem que preparar seus professores para o que aí está. Então, existem muitos congressos, existem muitos seminários em que tudo isso é muito debatido e discutido e nós precisamos saber o que fazer. Aliás, a sociedade espera da escola, né, essa capacidade de transformar o que aí está. Mas é muito difícil, né, Daniel? Realmente é uma concorrência desleal, né? Não temos ainda como fazer frente a isso. Tem-se a ideia de que a escola não é a parte educadora, digamos assim, né? Não é ela não tem a função educadora, que, na minha opinião, é equivocada essa ideia, né? Ela tem por conceito, ela tem uma função informadora. Como é que se trabalha valores se ela não tem fundamentalmente a ideia de ser educadora? E como é que a gente transfere para os jovens com esse bombardeio todo no qual ele está inserido, a mídia com essa capacidade de atuação sobre o jovem e formadora, especialmente de opinião, como é a mídia? Como é que a escola tem trabalhado essa questão para sair dessa é uma sinuca, né? É difícil esse processo, né? Se nós formos pensar que a escola hoje se preocupa na formação do cidadão integral, então não há como deixar a educação em valores de fora, né? Trabalha-se competências, habilidades e agora essa preocupação está sendo um tema central nas discussões. A família não consegue mais dar conta, a família está perdida, não sabe o que fazer. Então, a família espera da escola soluções, né? E a escola precisa se preparar para isso. Nós estamos realmente naquele ponto que a gente diria decisivo, né, na história da humanidade. Ou nós assumimos o papel de formadores de opinião também, né? Ou nós assumimos o papel de educadores em valores, ou se a gente deixar como está aí, a mídia toma conta, a família não sabe o que fazer, e nós estamos chegando num ponto e discutindo isso realmente, inclusive na escola onde eu trabalho, e que a escola deve trazer a família para ser educada em valores. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu quero retomar essa questão contigo depois, como fazer a família integrar-se nesse processo educativo. Um instante só, por favor. Já retornamos. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje nos traz reflexões acerca da educação e valores morais. Confira agora. Estamos conversando aqui com a Alcina Brasileiro, educadora. E Alcina, estávamos falando há pouco sobre exatamente o desafio de trazer a família para dentro da escola em cooperação com esse desafio de desenvolver valores. A família é o fulcro educador. Mas ela também pode ser educanda nesse processo? Ela também precisa se educar? O que a escola faz para atingir esse objetivo? A escola, ela ainda não faz. Nós vemos, assim, raras exceções, né? Escolas, inclusive, abrindo blogs onde as famílias podem atuar, colocar suas discussões. Escolas que abrem um espaço, um horário para o encontro de pais, discutirem temas de interesse para a sociedade, né? Mas são poucas as escolas que conseguem fazer isso. Mas é uma ideia que vem progredindo, né? Não há mais como fugir desta realidade. Se nós não instrumentalizarmos os pais a saber lidar com, por exemplo, com limites, os pais não sabem lidar com limites, ao contrário.
eles preferem se sujeitar, né? Terminam se sujeitando, talvez não porque prefiram, mas porque não veem outra saída. Se sujeitando a ser reféns dos próprios filhos, é mais fácil o ter do que o ser e vão dando tudo o que os filhos pedem, né? Se tornando assim, né, fornecedores das necessidades materiais de seus filhos. Então, os pais estão ausentes, a mãe está ausente, né? Não é como... A sociedade mudou. Nós temos que ter essa consciência de que a escola mudou, a sociedade mudou e tudo precisa mudar em função das necessidades da educação em valores dos nossos jovens. Na sua visão, o processo pedagógico está adequado para os instantes que nós estamos vivendo, contracenando com o interesse que a mídia ou as mídias despertam nos jovens hoje, né? Que vemos jovens hoje, crianças, aliás, com tablets, com notebooks e tudo mais. A pedagogia, ela tem capacidade de alcançar essa criatura para desenvolver os valores, já que a família está, aspas, ausente do processo? O processo pedagógico está adequado? Não está adequado. Não né? está. A bem da verdade, os professores ainda não estão preparados para lidar com isso também. Daí a necessidade de se reformular a educação como um todo. Né? Daí a necessidade das escolas perceberem que não há mais espaço nem tempo para ficar sem refletir e sem tomar uma decisão imediata. Allan Kardec, inclusive, ele seguindo lá naquela questão, né, ele nos coloca que não basta ter conhecimento da ciência, é preciso ter muito tato, experiência e profunda observação. Olha, ele já dizia isso lá no século XIX, né? Nós estamos observando tudo, mas não estamos tendo tato. Nós não estamos ainda preparados para o conhecimento desse ser integral que são as almas reencarnadas que estão nas nossas mãos em sala de aula. Nesse ponto que eu gostaria de me deter um pouquinho. Considerando que essas criaturas que estão na sala de aula, e aí não tem faixa etária, né? São espíritos e que, pelo nível de imperfeição no planeta Terra, estamos em processo de educação. Como é que a gente faz para incutir valores a partir de um processo pedagógico? Eu queria que você detalhasse um pouquinho, né? Como é que se transforma a criatura em valores? Bom, Daniel, ninguém pode dar aquilo que não tem. Perfeitamente. Né? Então, aí eu pergunto, estão todos os professores preparados para isso? Será que estamos em condições de cobrar isso do professor se ele não tem? Né? Como se pode ensinar a integridade se a pessoa, que também é um ser reencarnado, o professor no caso, ele não é íntegro? Né? Então, aí está uma questão que se refere à humanidade inteira, que não se pode esperar do professor e da escola esse modelo de perfeição. Então, há que se trabalhar, voltando ainda ao tema, né, na formação continuada dos professores em projetos governamentais que tenham como objetivo trabalhar os valores na escola. Então, fazer intervenções, né, socioculturais em ambientes escolares é urgente. Nós precisamos trabalhar isso com muita seriedade. Mas vemos também que os lares, de alguma forma, estão desagregados, né? Então, que se imagina que essa grande escola educadora que é o lar, também tem dificuldades, né? A doutrina espírita trabalha esse elemento chamado lar como princípio educador do espírito. Qual é o desafio que a gente precisa vencer para que essas criaturas cheguem na escola melhoradas? Quer dizer, os pais precisam também se conscientizar da sua importância na transposição dos valores? Precisam. Aliás, os pais e toda a sociedade precisam fazer isso, né? Alguns anos atrás, houve no encarte sobre educação, num jornal de grande circulação, né, aqui de Curitiba,
um artigo que me chamou a atenção pelo título, né? Era um jovem, um menino, uns 12 anos de idade, com o rosto assim, zangado e revoltado, e em cima a chamada, né? Decifra-me ou eu te mato. Nossa, é emblemático. Né? E assim, e a gente fica, meu Deus, como decifrar esse jovem que aí está, que não aceita nada pronto, que questiona tudo e que não vê muitas vezes sentido na educação formal, sentido nos conteúdos que estão sendo administrados em sala de aula. Se nós não fizermos sentido da vida do aluno, né, que muitas vezes tem uma tendência mórbida, né, e às vezes até ao suicídio, e que vive num mundo virtual e que já se esqueceu como se conectar com o mundo real, né, que é o mundo mídia versus a realidade, nós vamos continuar tendo adolescentes, que é o termo que foi cunhado, né, pelo educador, né, Isamitiba. Adolescentes, é o que está acontecendo, né? São os adolescentes que deixam de ser adolescentes e viram adultos, mas que não conseguem sair da faixa da adolescência, não querem trabalhar, não querem procurar emprego e vão ficando na casa dos pais, né? É adolescente. E quando acontece deles terem filhos e serem pais, o que esses pais têm a oferecer aos seus filhos se eles também não tiveram formação e educação em valores? A impressão que a gente tem é que as coisas estão caminhando assim para Sodoma e Gomorra, né? Não fossem as palavras do Cristo e as revelações da doutrina que nos colocam que estamos realmente nesse fervor das mudanças, né, de plano de expiações e provas para o plano de regeneração, a gente podia até desanimar, né, Daniel? Não, desanimar nunca. Assim, no nosso tempo, lamentavelmente, já se esgotou. Agradecemos a tua presença aqui e fique conosco. Continue a Vida em Foco. Tem outras atrações. Aguarde a extensão.